Estamos de volta. Viu? Você acredita que é possível você ser espiritualizado e ao mesmo tempo lidar com os bens materiais? Você acha que você tem usado os talentos que Deus te deu para poder desenvolver essa parte de equilíbrio ou você simplesmente enterrou os talentos e está vivendo só o material ou só o espiritual? No mundo moderno, a gente confunde muito a parte do desapego com passividade e a espiritualidade com abandono de prosperidade. E hoje eu vou colocar alguns conceitos no lugar certo. Vamos trazer algo dentro da parte da Bíblia, de estudos bíblicos, mas eu não vou ficar entrando em Bíblia e ao mesmo tempo eu também não vou ficar falando somente de dinheiro para vocês. A gente vai falar sobre a parábola dos talentos e como ela se conecta com essa parte de patrimônio, de propósito e maturidade espiritual. E no final desse vídeo eu vou te contar 5 passos para você poder multiplicar os seus talentos divinos de forma consciente. Vão comigo? Acompanha só o raciocínio. A história, para começar, a história do senhor que entregou os talentos ao pessoal que trabalhava para ele, e era uma quantia de grande valor, e ele ia viajar. E quando ele voltou, ele perguntou para os seus servos o que eles fizeram com o dinheiro. E cada um dos servos contou a sua história. 2 deles multiplicaram e conseguiram multiplicar muito mais do que ele tinha deixado para eles. E ele deu parabéns para esses servos. E quando ele chegou no terceiro, o terceiro ele pegou e falou que ele simplesmente enterrou, ele não sabia o que queria fazer. E aí quando ele pegou e repreendeu esse servo, o servo ficou assim, ok. Imagina se você voltar para o plano espiritual e você encontrar com Jesus, se você encontrar com outras entidades espirituais superiores, com o seu anjo da guarda, e explicar o que você fez com os talentos que foram dados para você. O que você vai explicar para ele? Nessa linguagem arcana que eu estou trazendo no meu canal, o talento ele não é somente a parte do dinheiro, ele é a parte da energia, da consciência que você está trabalhando nas coisas, da sua capacidade, da utilização da sua inteligência e das oportunidades que a vida te traz para você poder combinar isso tudo. Então a vida, ela espera que ela esteja em movimento, em expansão, que você utilize a coragem que você tem dentro de você e não simplesmente fique estagnado, parado. Nos vídeos anteriores a gente estava falando sobre a parte da utilização da palavra, de como você está utilizando isso. A parte da forja divina do meu último vídeo, explicando que a vida ela vai te bater, ela vai te forjar de tal forma que você vai ficar mais robusto, mais forte, para você poder superar os seus desafios e chegar onde Deus quer que você chegue. E aí quando a gente vem para essa parte do talento que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, imagina a situação onde você tem todas as partes que Deus te deu e a sua vida não está dando certo. Te liga um alerta. O que eu estou fazendo para poder melhorar? Qual o caminho que eu estou tomando? Está o caminho errado? Então deixa eu voltar para o caminho certo. No meu primeiro vídeo do GPS da Divina eu falei isso. Você vai saindo do seu caminho e volta. Então não fica parado, não deixa os talentos que Deus te deu parados. Só que a espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, ela não é simplesmente você abandonar a parte material. Há muitas pessoas que falam assim, eu não ligo para dinheiro, eu sou desapegado. Mas aí quando volta para casa, está em falta de alguma coisa ou sofre por estar com falta de dinheiro e aí está com uma conta atrasada, a pessoa está te cobrando, está pagando juros à toa, está com uma escravidão do sistema. Então o desapego não é simplesmente você largar o mundo material, é você se relacionar com ele sem ser escravo dele, sem ser escravo do dinheiro. E a maturidade espiritual, ela não elimina a prosperidade, ela purifica de uma forma que você aprende a usar de maneira diferente. Então a prosperar, ela não te afasta do espírito, e sim ela te traz, sem a consciência que você falta quando você está trabalhando somente com dinheiro, se você não tiver consciência, aí você se afasta. Então, o verdadeiro desapego não é abandono, ele é a liberdade de toda essa parte do sistema. E aí, quando a gente tem esse parte de lidar
com essa parte espiritual e de evoluir espiritualmente, o erro mais comum é quando a gente enterra o nosso talento. Porque a gente fica com medo de errar. Não, eu vou esperar, eu tenho que me preparar mais e nunca começa. Você nunca começa o projeto. Você nunca tenta fazer o melhor que você tem com o que você tem e aonde você está. Você tem a crença distorcida do dinheiro, você vê alguém que tem uma condição financeira melhor do que a sua e você fala, provavelmente fez alguma coisa errada para poder ter esse dinheiro. Você está jogando uma palavra ruim em cima de alguém que conquistou alguma coisa. Ou então quando você começa a se comparar e se jogar para baixo, acreditando que o seu talento, o que você tem, não é bom o suficiente como o das outras pessoas. Isso você está enterrando o talento que Deus te deu. E aí? E aí a gente tem agora do outro lado. Você tem toda a parte de talento, e aí tem toda a parte agora de patrimônio espiritual. Tem gente que só liga para o espiritual, só está ligado, não, eu agora estou espiritualizando, estou fazendo meditação todos os dias, e aí começa a ler livros, faz curso, faz outro curso e vê vídeo espiritual, mas não manifesta nada para o mundo. Está só agregando para dentro de si e não está trazendo nada para o mundo. Imagina que essa parte do talento que Deus te deu, te despertar para o mundo espiritual, opa, tem muito mais do que esse mundo material, e você começa a acumular conhecimento, acumular coisas, e a sua cabeça, ela abre. Mas você é como se você estivesse guardando ouro. E você não está utilizando esse ouro para poder multiplicar para outras pessoas, porque você não vive isso. Então a espiritualidade, sem a prática de viver o espiritual dentro do material, ela não serve para nada, ela só é teoria. Um médico que estudou muito na faculdade, mas que nunca abriu o coração de alguém, nunca abriu o peito de alguém para fazer uma cirurgia, ele não pode falar que ele estudou cirurgia, se ele não vivenciou isso na prática. Ele tem a teoria, mas na prática vai provar se ele realmente entendeu tudo. Um engenheiro que nunca construiu nada, existem muitas pessoas muito simples que elas constroem muitas coisas na vida sem o conhecimento teórico, porque simplesmente elas trabalham a parte do coração. Já está dentro dela e ela se conecta com Deus sem ela saber todos os dias. E aí toda essa parte material e a consciência da vida dela vai prosperando. A vida, ela pede a integração disso tudo. Então, nem muito de um lado, nem muito de outro. E assim a gente vai evoluindo. E aí, quando a gente consegue trazer a parte do talento e criação dessa parte material, aí a gente começa a mudar a vida de uma maneira totalmente diferente. O talento, ele representa quem você é, o que Deus te deu. E o patrimônio que você está construindo a partir de quem você é. Entendeu? Talento, Deus te deu. Está dentro de você. Está aqui a sua chama divina, sua chama crística. Quando você deixa a parte de material de fora e faz a sua conexão espiritual, você traz ao seu momento toda a parte do seu talento real que Deus te deu. Mas aí toda a parte material ao seu redor, ela vai prosperar a partir do momento que você aprende a lidar com isso tudo. E eu vou te dar exemplos práticos. Imagina você usar a sua inteligência para poder criar valor real. Por exemplo, você criou um negócio, esse negócio ele emprega pessoas, essas pessoas elas têm famílias, essas famílias são sustentadas a partir do salário que elas recebem do negócio que você criou. Quando você tem uma carreira e essa carreira é voltada para o propósito. Eu falei de médico, quantos médicos hoje em dia eles trabalham, eles obtêm o dinheiro deles, mas eles atendem com acolhimento, com amor as pessoas que eles estão atendendo, em qual área que for. Construir uma estabilidade para sua família. Família bagunçada, família desorganizada e lar desorganizado não é harmônico. Toda essa parte de harmonia, ela vai embora. O dinheiro vai embora, a prosperidade vai embora, vem e vai, vem e vai. Está sempre naquele aspecto de falta que nunca é suficiente. Quando você está equilibrado, usando o seu talento em prol dos outros, você gera oportunidade para outras pessoas. Dentro das empresas onde você, ao invés de pegar e colocar a mão em tudo, você traz as pessoas do seu time ou as pessoas da sua área
e dá a oportunidade delas poderem se provar, para elas poderem trabalhar, para elas poderem aprender, eventualmente com o erro que vai trazer conhecimento, e tudo isso traz a parte de prosperidade sem perder a sua essência de amor, de equilíbrio. Então, a prosperidade, ela é expansão. Assim, quando a gente se apega a alguma coisa, é ruim. A gente precisa aprender a ser livre. E quando a gente é livre, aí sim a gente consegue multiplicar todos esses talentos que Deus dá para gente. E aí eu trago para vocês a ideia dos passos conscientes disso tudo que eu estou falando nesse vídeo, para você poder organizar a sua mente, organizar o seu coração, e aí você vai conseguir trabalhar toda essa parte do seu talento divino com a parte material que você vive no dia a dia, seja qual é a sua realidade. Se você está ruim e quer melhorar, se você tem muito e não sabe lidar com isso, então vamos trabalhar isso. Imagine o seguinte, você, a primeira coisa, você tem que reconhecer o seu talento. Quais são os seus dons naturais? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas percepções? Qual é a sua energia atual? A energia, você está agitado? Desacelera. Você está cansado? Opa, o que está tirando tua energia? Purifica a intenção das coisas que você está fazendo. Você só vai prosperar quando você estiver fazendo as coisas de coração. Se você trata as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da empresa, as pessoas que você convive no dia a dia, de maneira falsa, de maneira a buscar algo sempre escondido no que você está falando, essa sua energia ela vai bloquear muito da parte da sua prosperidade. E uma hora o seu talento ele vai ser cobrado disso. Como que a gente pode agir isso no mundo real, no trabalho, na disciplina, né? Entregar o que você precisa entregar para o mundo na sua parte de consistência de resultado. Quer ver uma parte de disciplina? Nem sempre é legal você controlar a sua boca quando você quer falar alguma verdade para alguma pessoa. Mas existem momentos onde você não deve fazer isso. E justamente nesses momentos que você aprende a respirar e você não fala o que você queria falar, porque no calor do momento você foi vontade de esganar a pessoa. E justamente por você não ter falado, você evitou que uma sequência de coisas piores acontecessem. E aí você é visto como uma pessoa tranquila, calma, serena, simplesmente porque você respirou. Ou você evitou de gerar uma outra vida, um outro desgaste que poderia bloquear o seu caminho de prosperidade mais na frente na empresa, por exemplo. Quarto ponto, servir a algo maior. Imagina você olhar para a sua vida e depois que você foi embora dessa vida aqui, você ter a clareza que você deixou um impacto positivo, um impacto positivo para o mundo. Que você fez claramente bom para as pessoas. Essa parte de servir a algo maior todo mundo deveria buscar. Isso é equilíbrio para a vida. E o quinto, e não menos importante, é larga. Você não tem que controlar tudo, você não tem que controlar a vida de todos, nem a sua vida. Se você não consegue controlar a sua mente, que está bagunçada, para poder respirar, deixar o seu coração falar e deixar que o fluxo divino entre na sua vida para poder trazer o equilíbrio e a prosperidade, você está tentando criar um caminho que talvez esse caminho que você enxerga como o melhor possível não é o caminho que Deus quer para você, que traz para você. Então a vida ela vai multiplicar se você se movimentar e ela vai te devolver o que você está expandindo. Você entendeu? A vida ela vai multiplicar se você está movimentando. Mas o que você está movimentando? Como você está movimentando? Qual é a pureza da sua intenção? Ela vai te devolver e vai expandir a forma que você está trabalhando isso. E assim,
Se a vida te entregou as capacidades, a inteligência, a força, todas as oportunidades, aonde você trabalha, com quem você convive, com quem você faz exercício, com quem você pratica o esporte, com qual é o seu cônjuge, e você está enterrando o talento que Deus te deu, é a mesma forma de você estar jogando para Deus e falando o seguinte: não confie em mim. Eu não sou capaz, eu sou descontrolado, eu não entendi o que você quer de mim. É essa parte do talento, da conexão que você precisa aprender a parar, refletir, respirar, e aí sim você vai prosperar com a consciência, que é a forma de honrar o que o mundo espiritual está trazendo para o seu material. Isso é prosperar com consciência. Né? Usa os seus talentos para multiplicar. Construa o seu patrimônio que sustente o seu corpo, a sua família e principalmente a sua alma. Se você está construindo patrimônio por consumir patrimônio e não está ajudando ninguém, um dia esse teu talento vai ser cobrado, porque você não ajudou ninguém. Agora, se você segue só para o espiritual e não conseguiu ajudar ninguém nesse caminho, você guardou os talentos que é ter acesso a conhecimentos espirituais. Bastante, né? Se esse tema ressoa com você, continua caminhando aqui comigo. Deixa um like para mim. Assim, o algoritmo do YouTube ele entende que as pessoas estão gostando, que isso é relevante. E a gente pode expandir para pessoas próximas, para as pessoas longes, e a partir do desenvolvimento espiritual a gente consegue trazer muita coisa boa para esse mundo. E principalmente nesse momento de final de ano, aonde a gente está mais aberto a essa parte de amor, de refletir, como foi meu ano, a gente consegue melhorar e evoluir, tá bom? A gente volta a se falar. Um abraço.